Olá, meus amigos. Estou fazendo um vídeo porque estou inspirado. Aqui é o Kakaroto Pio. E eu estava refletindo no seguinte. Eu acabei de assistir um vídeo onde uma mulher britânica propôs ao homem que eles tivessem relacionamento aberto. Então eu percebi justamente ali as diferenças, né? E as regras do relacionamento aberto seria que todos falassem o que estava acontecendo, né? Quem a pessoa estava ficando, quem ficou. E a regra também era assim de ficar com a pessoa ali no curto prazo, sem namoro, sem muita frequência um com o outro, né? Ela propôs isso porque o relacionamento estava desgastado, assim dizia ela, porque eles estavam tendo pouca relação sexual. Certamente era ela que tinha perdido o tesão pelo cara, porque foi ela que propôs, né? A proposta pro cara. Ele ficou meio arredio, né? E então ela foi pro carrossel, né? E aí ela ficava com um e outro, e o cara praticamente não ficava com ninguém. E então, no fim das contas, ela acabou descobrindo que ele estava tendo um namoro já de longo prazo, sem avisar ela, né? Mas antes dela descobrir isso, ela tinha até pena dele, porque ele ficava na dele. E ele falava que não ia ficar com ninguém, mas dava liberdade pra ela. E enfim, né? Aí você vê a diferença, né? De quem é mais inclinado à monogamia e quem ganha mais com a liberdade sexual, porque a gente sabe muito bem que o homem é mais difícil ele conseguir sexo casual. Ele tem que performar ou então ele tem que pagar o preço de ter que se relacionar amorosamente com a mulher. Ela vai cobrar ao menos o namoro. Pô, tu tem que namorar comigo. Então a única forma dele conseguir tancar isso, ele já sabia, já era um homem experiente, era dessa forma. Aí os dois se separou, né? Ela descobriu isso, os dois se separou, aí voltou outra vez. Ela continuou no carrossel assim mesmo, namoro aberto. E aí então ele pegou, ela descobriu que ele estava tendo um relacionamento há muito tempo e aí descobriu que tinha até promessa de casamento, que ele estava querendo largar essa atual dele. E assim ficou, ela se arrependeu, não sei o que, né? Então, o que eu tiro assim dessa conversa é muito parecida com muita gente por aí, principalmente com essa liberdade sexual. Só que o que acontece hoje, né, é que os relacionamentos, eles não são bem específicos, não tá, a mulher não tá falando pro cara que é relacionamento aberto na prática, né? O cara casa e pensa que tá normal, mas não, na cabeça dela é um relacionamento aberto, quanto que ela tem a liberdade. Então a gente vê aí a falta de punição, né? Pra traição, principalmente do lado feminino. E o que eu observo também é que ela queria o melhor dos dois mundos. Ela queria fortes emoções, né? Ela já tinha passado do ponto ali de se reproduzir. Mas eu não duvido se ela tivesse mais nova, ela ia embuchar de um desses caras que ela tá ficando. Com certeza era cara mais bonito com esse namorado dela. Cara de bem mais condição. E ela ia trazer pra dentro do relacionamento, sem ele saber, um filho que não era dele. Então ela queria isso, o melhor dos dois mundos. Ter um maridinho pra ser o absorvente emocional dela, pra ser o cara que vai aguentar ali a. É tipo assim, um cara tá pagando a conta, o cara que tá junto com ela tá pagando a conta do relacionamento e os outros estão comendo. Porque os danos que ela sofre do leitado de Gold, ele é sanado pela presença do outro, que está ali performando, fazendo tudo aquilo que o namorado faz, porque a gente sabe que é um esforço danado, tendo que ficar ouvindo a mulher, tendo que tentar agradar ela, aconselhar ela, ajudar financeiramente, né? E muitas outras coisas aí, viu? Então o que as mulheres hoje elas querem é isso. O melhor dos dois mundos, a liberdade e alguém para se responsabilizar por elas. Vocês percebem só o quanto o homem perde? E com certeza esse cara ele era desrespeitado. Ela pelo jeito era uma mulher carreirista. Certamente tudo que ele falava não tinha relevância para ela. Mas ele era um bom absorvente emocional, um bom marido, ou provia emoções para ela, paternal. Então eu volto a dizer de novo, você vê o tanto que as mulheres têm facilidade de conseguir um casualzão. A gente já falou isso antes aqui. O cara ele tem dificuldade, aí a única forma que ele tem é arrumando amante, assim como ele fez. Só que não, você não pode arrumar amante. Na cabeça dela, e foi ele que errou. Foi ele que traiu, não era ela que estava ficando com vários caras. Então isso é um tipo de submissão masculina que as mulheres querem, né? Elas não se importam se o cara tá infeliz, porque ela disse que sentiu uma certa pena. Mas vejamos, o que ela fez para resolver essa pena desse cara? Nada.
Então você vê aí um certo narcisismo feminino, de tipo ver o homem infeliz para elas, deixa elas felizes. É igual uma teoria que eu falo com algumas pessoas sobre a questão da inveja, né? Aí eu lembro da inveja dos falos eretos, né? Que a pessoa invejosa, principalmente quando é do lado emocional, tanto emocional como físico, ela te prejudica, te deixa emocionalmente abalado ou de cabeça baixa, com autoestima muito baixa. E quando ela estiver nessa situação, ela se sente bem. Isso infla o ego dela, porque ela sabe que tá melhor que você, sabe? Então eu vejo isso muito no sexo feminino. A felicidade de ver o homem sofrendo. É por isso que você vê muitas feministas indo contra os princípios do patriarcado, indo contra o cristianismo, querendo contrariar os homens. E só dela souber que os caras estão infelizes, isso satisfaz o ego delas. É uma competição, né? É uma competição feminina com o masculino. Só que ao mesmo tempo que a gente percebe que elas ficam no polo masculino. Aí eu falo pra algumas pessoas, tipo assim, se a mulher quer ser feminista, ela tem que ser tratada como um homem, porque ela tá no polo masculino. Entende? E elas não sabem ser elas não sabem o que é ser homem de verdade. Como é que os outros homens tratam os outros homens. E até como é que a sociedade trata os homens. Elas não querem o lado ruim da coisa. Elas querem os dois lados bons. É tipo, quer um cara para ser responsável dela e que não mande nela, que ela possa ter o direito de botar gai nesse cara. E se esse cara arruma uma namorada, uma amante, igual esse cara foi ele que errou. Porque a regra foi ela que criou. Porque ela sabe que esse cara, ele não tem muita chance com as mulheres. Ou que talvez ele não é um cara que é um conquistador. Porque isso não é tão fácil encontrar nos homens. Isso é uma raridade. Então praticamente ela só tá usando o cara como se fosse uma... Ela fizesse ele de um homem submisso. E veja só a diferença do homem submisso e da mulher. Quer dizer, o homem que quer deixar a mulher submissa e da mulher que quer deixar o homem submisso. A mulher que quer ver o homem submisso, ela quer um cara que vai se responsabilizar por ela. Ela quer ter a liberdade sexual dela, mas ela não quer que o cara tenha a liberdade sexual dele. Eu tô falando já do profano feminino. Eu logo vou falar do profano masculino, porque também existe um lado do homem aí que é meio errado. E ao mesmo tempo, o ego dela fica inflado em saber que ela é melhor que o marido dela. Que ela tá se sobressaindo por cima dele e que ele tá sofrendo por isso. Não interessa o sofrimento dele, o que interessa é a felicidade dela, não a infelicidade dele. O que interessa é o que ele pode dar a ela: segurança emocional, segurança financeira, absorvente emocional, aquele papelzinho, né, tradicional de papel de namorado. E eu não duvido nada que se esse cara ele virasse um Thundercock aí, pegador, ela também ia logo querer voltar para monogamia normal. O porquê que ela ia querer voltar? Porque hoje a mulher, a submissão do homem vem justamente da escassez sexual. Vem justamente dele perder para ela nessa brincadeira. E vem justamente do homem ser mais infeliz que a mulher. Vem justamente da infelicidade masculina. E até de uma certa dependência emocional masculina das mulheres. Então, diremos que esse homem, ele vê a namorada dele só como uma peguete. E aí ele tem todos os leques de opções de outras mulheres e vai ficando. Não duvido nada que ela queria voltar logo pra monogamia, se ela visse ele feliz, se ela... Porque a intenção do homem submisso para a mulher é que ele coloca o rabinho entre as pernas e é que a felicidade dela sempre vem em primeiro lugar. Mas quando vier a infelicidade, esse homem tem que tentar fazer ela feliz. Resumindo, escravidão total. E já dos homens também acontece alguma coisa aí que eu vou dizer, porque eu vou ser honesto, eu não vou ficar protegendo ninguém aqui, viu? A gente vê que tem alguns homens, principalmente na machosfera, que ele se sente feliz ao ver as mulheres infelizes. Mas calma, tem um motivo. Eles querem que elas estejam infelizes para que elas se submetam a eles, assim mesmo como as mulheres. Só que eles querem se relacionar com elas. E as mulheres não, as mulheres querem usar os homens. E que o foco deles é transformar a mulher sua waifu, da sua esposa ideal. E isso tende a submissão, ele quer a submissão, por ele ter um poder maior de barganha. Mas a gente sabe muito bem que o sexo feminino ele é um sexo privilegiado. E se você ceder o teu espaço de poder para uma pessoa igual uma mulher que é muito privilegiada, você está se auto-sabotando, na verdade. É lógico que isso vai trazer um desbalanceamento, igual nós vivemos agora, nesses tempos, do mercado sexual.
E na maioria das vezes os homens têm uma tendência maior à monogamia. Por mais que os homens tendem a ir antigamente no cabaré, eles tinham sua mulher ali predileta e eles davam aquilo que elas precisavam. Porque o homem também tem ele é poligâmico, né? E a poliginia, ela funciona de uma forma diferente. E tem um outro tipo de poliginia também que eu vejo da sugar baby, né? Tipo, a mulher tá com um cara e ela tenta sugar recursos de outros caras. E tem essa que ela suga o recurso, só que o recurso ele não, como ela já é uma mulher estabilizada economicamente, como eu pude ver que ela era até uma atriz britânica, ela tava sugando recursos emocionais, né? Um tipo de parasita emocional. Tipo, inflava o ego dela ali, sabendo que tinha um cara doido por ela, que era o marido dela, e que ele era submisso, e que ele era exclusivamente dela, e que ela tinha liberdade de sentir as fortes emoções que ela queria. E dele saber disso, ele ficava infeliz. Isso inflava o ego dela por saber que na mente dela ela era melhor que ele. Assim como a gente vê também nas mídias, né? Os feministas tentando fazer isso, tentando desmoralizar os homens e fazer com que eles acreditem que eles são infelizes, sabe? E aí, de saber que eles estão infelizes, elas ficam felizes. Igual um caso de uma mulher que ela ficou sabendo que os homens morrem mais, né? Mais cedo. Ela ficou feliz por isso, sabe? E nada mais é que a própria misandria, né? O genocentrismo, a misandria. Então, meus caros, é tudo isso. Então a gente vê aí uma diferença entre a submissão masculina e a submissão feminina. Por mais que no fundo alguns homens queira no início, né, que a mulher esteja ali de baixa estima para submeter ele abaixo dele, mas ele quer preservar essa mulher, ele quer cuidar dela. Já a mulher não, ela quer um cara que seja submissa a ela e quer que esse cara cuide dela, e ainda ela faz tipo como se fosse uma coisa que os donos de escravo fazia, né? Descia o chicote no lombo do escravo pra ver ele sofrendo, né? Pra colocar ele ali no eixo, pra mostrar que ele é inferior. E a mesma coisa da escravidão. Então, você vê aí que os caras, exatamente como o Raccoon fala, responsabilidade sem autoridade é escravidão. Então esse é o vídeo, peço a vocês que se inscrevam no canal e essa reflexão de hoje. E deixa o seu like. Até mais.